Saindo da Toca é o quadro que o blog apalavra.com vai revelar para você. Muitos ficam em cima do muro, outros continuam na toca, na baixa, mas quem vai revelar a sua linha de raciocínio aqui com o Ivan Nunes? Nós trouxemos hoje um convidado muito especial, Adelson Andrade, que saiu da toca. Nesse quadro você vai acompanhar a opinião e os ideais de vários convidados. Perguntas pertinentes e respostas, acredito que inteligentes, porque nós nos preocupamos em trazer para você os melhores nomes da política, da economia e também da educação. Inicialmente, ex-presidente do Poder Legislativo do União dos Palmares por 3 mandatos e que inaugura esse quadro. Olá, convidado. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, conversando com aqueles que assistem esse quadro, um quadro importante em que você leva para a população de União dos Palmares do Brasil e do mundo exatamente a opinião em várias áreas, tanto da política como em outros segmentos, de pessoas que têm uma certa experiência já, que moram aqui em União dos Palmares e que moram em outros lugares. Eu quero agradecer pelo convite e para mim é uma honra poder estrear esse quadro novo dentro dessa sua proposta, desse projeto de levar a informação para as pessoas. É um quadro eminentemente político e é exatamente a sua profissão. De ofício político ou o senhor tem uma outra profissão? Na verdade, a política não deve ser uma profissão de ninguém. Alguns fazem da política uma profissão, mas a política não é profissão. Você está exercendo uma função eletiva, delegada pela população por um período. Você não pode querer se eternizar ali na política como muitos se eternizam e transformam a política numa profissão. Na verdade, eu sou servidor do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, hoje exercendo a função de chefe de secretaria na 3ª Vara Criminal no Fórum aqui em União. Senhor Adelson Andrade, as eleições para 2020, ela parece-me estar se antecipando. Observamos alguns nomes, temos alguns quadros, alguns grupos sendo formados. O senhor vai à luta em 2020? Pois é, Ivan, essa resposta eu não posso lhe dar agora, porque essa pergunta me tem sido feita ao longo de muito tempo. As pessoas que nos encontram, os amigos, os eleitores que nós temos, eles têm perguntado isso. E eu tenho dito que nesse momento eu ainda não posso dar essa resposta, porque uma série de fatores precisam ser ultrapassados, ser vencidos, para que a gente possa realmente determinar se será candidato ou não na próxima eleição. Essa eleição para prefeito e para vereador do ano que vem, nós já estamos em contagem regressiva, porque todas as vezes que termina uma eleição já começa a contagem regressiva para outra. Ano passado tivemos eleição para governador, para presidente e outras funções lá, e quando terminou, que as pessoas foram empossadas, já iniciamos a contagem regressiva para essa eleição de 2020 que se avizinha. Com certeza estarei fazendo parte dentro da política, ou sendo candidato, ou votando em alguém, mas com certeza participando efetivamente da vida política de União dos Palmares. A mídia tem colocado para a sociedade local 8, em princípio, nomes. Alguns novos, alguns experientes, outros que tentarão a reeleição. Tem aí Silvani Calixto, tem aí Manuel Gomes de Barros, tem o Aresqui Freitas que vai à sua própria reeleição, tem o Zé Alfredo, Zé Carlos Leão, o subtenente Lima, enfim. Quem na sua concepção tem, no momento, maior musculatura ou precisa de musculatura política? Pois é, todos esses que foram citados, eles têm condição de ser prefeito de União, porque todo cidadão que é votado, ou melhor, todo cidadão que vota, ele tem direito a ser votado. A musculatura hoje, se você falar em musculatura, na minha mente vem quem tem estrutura, não é? Hoje, claro, quem tem estrutura, ninguém tem mais estrutura para fazer política do que quem está sentado na cadeira de prefeito de União dos Palmares, o prefeito Quil, porque ele é prefeito de União
está com a máquina, está trabalhando e tem ideia de trabalhar ainda mais, mas como nós temos ainda quase 2 anos para a eleição, muita gente vai fortalecer a musculatura, muita gente que ainda está com a musculatura flácida, vai para uma academia política e quando chegar no momento da decisão, no momento da eleição, muita gente vai estar com musculatura para isso. Então, é necessário você começar, as pessoas que têm interesse, que pleiteiam ser prefeito de União Somares, é necessário começar um trabalho, né? Quando você quer pegar musculatura física, você vai para uma academia, não é? Passa um tempo na academia, com antecedência, depois você já está com músculos suficientes até de levantar peso. Então, quem almeja ser prefeito de União precisa começar agora na academia, montando a sua estratégia de campanha, juntando grupos, porque um dos itens dessa musculatura é grupo, porque não tem nome sem grupo. Não adianta o cara lançar, eu vou lançar meu nome, mas quem é teu grupo? Não tem grupo, então não vai a lugar nenhum. Então vejo que todos esses têm condição, mas no momento é prematuro fazer uma análise de quem chegará a ser o prefeito de União na eleição de 2020. Falei do Kio pelo fato dele estar sentado na cadeira de prefeito. O ex-governador Mano tem a musculatura dele própria, porque já foi até governador do estado. E tem os nomes novos que estão surgindo, quem sabe as pessoas podem fazer como fizeram com o Bolsonaro, né? Bolsonaro é um nome novo, que começou na academia política com um tempo de antecedência e chegou na eleição na frente e ganhou a eleição. Então, assim, eleição, e agora da forma como o povo está vendo o político, a eleição poderá ser uma caixinha de surpresa, ou não, né? Aí nós vamos ter que esperar um momento próprio para ver se desses nomes que você citou aí, alguns serão candidatos mesmo a prefeito, ou poderão estar dizendo que são candidatos a prefeito agora, para tentar, na época da eleição, ser candidato pelo menos a vice-prefeito. Então a gente só vai conseguir delinear essa história da política de União Somares depois da convenção, né? Lá para o ano que vem, depois das convenções, a gente vai saber quem realmente é candidato. Aí quem a gente vê sair da convenção como candidato, a gente vai poder fazer uma avaliação. Aquele é candidato, aquele é candidato, aquele é candidato. A musculatura de cada um. Por enquanto, todos são pré-candidatos e eu acho, assim, de minha parte, prematuro dizer quem poderá sentar na cadeira, porque daqui para lá tem muita água para correr debaixo da ponte. O nome do prefeito Areski Freitas, que o senhor concepciona como favorito, em detrimento de manter-se à frente das ações administrativas de União dos Somares, ele sofre um desgaste a setores na sua administração que não correspondem aos fatos. Procede isso? É verdade, todo governo ele passa por um desgaste natural, não é? Qualquer governo ele passa por um desgaste natural. Quando você inicia um mandato, é como Bolsonaro. Bolsonaro agora ainda está com aceitação popular num nível muito bom. Mas daqui a 2 anos, se você fizer uma avaliação, você vai ver que há um desgaste natural. Por quê? Porque na vida pública você consegue agradar a uns e desagradar a outros. Você não consegue agradar gregos e troianos ao mesmo tempo. Então, quando você deixa de atender determinados interesses, você se desgasta com aquele segmento da sociedade que você não atendeu os interesses. Então, o prefeito Kio, ele tem o desgaste natural. 2 anos de mandato, um desgaste natural, a administração deixou de fazer muita coisa que deveria ter feito, mas nós estamos vendo agora, e eu estou dizendo isso, quando eu disse que o prefeito Kio é quem tem a maior musculatura, é pelo fato dele estar sentado na cadeira do prefeito. Ele está com a máquina na mão. E quem está com a máquina na mão tem todas as condições de fazer as coisas, de mostrar à população exatamente para que veio. Ele é um forte candidato? Claro que é, porque qualquer prefeito que tiver no mandato, ele é um forte candidato à reeleição. Poderá perder a eleição, claro, isso tudo pode acontecer, mas é um forte candidato. Então o prefeito Kio tem desgastes, como eu volto a dizer, qualquer político com 2 anos de mandato, com 3 anos de mandato, ele tem o desgaste natural, mas cabe a ele, com a inteligência, com sabedoria, buscar recuperar esses desencontros administrativos que teve ao longo desses 2 anos e transformar a administração dele, o desgaste que ele tinha em favoritismo diante do que pensa a população. Portanto, a eleição é o ano que vem, né? Alguém diz que a população, o povo tem memória curta, né? Na política o povo diz isso.
E aí, se o prefeito começar a partir de agora virar esse quadro, começar a fazer as coisas que a União precisa, começar a atender as demandas que a população precisa e começar a elencar tudo aquilo que está sendo feito e o que pensa fazer. A população quer, Ivan, a população não está preocupada com quem é a pessoa que está na cadeira de prefeito, na cadeira de governador ou na de presidente da República. O que a população quer é ver os anseios dela sendo atendidos, os anseios sendo atendidos. Agora, pode ser um príncipe que esteja lá. Se não estiver fazendo o que o povo se agrada, vai lá para baixo, o desgaste é grande e quando as pesquisas começarem a surgir, o cara vai estar lá embaixo. Mas pode ser assim qualquer pessoa, pode ser um cidadão comum da sociedade. Se ele estiver na cadeira de prefeito do executivo e começar a fazer aquilo que o povo gosta, o povo vai realmente aplaudir. Então assim, está tudo muito prematuro ainda, está tudo muito no começo. O desgaste do prefeito Quil pode se transformar em obras para a população de União dos Palmares e quem sabe daqui a um ano, quando nós estivermos assim bem próximos da eleição, quem sabe se esse desgaste já não terá sido revertido. Cabe a ele, né? A inteligência dele, a sabedoria política dele, o grupo que ele tem ao seu derredor, se está ajudando ou se está atrapalhando. Mas isso é uma coisa que afeta diretamente ao prefeito, no momento Quil, porque é ele quem está administrando a União dos Palmares. Sem querer insistir em que chapa a União dos Palmares deva tê-la como favorita, mas a pergunta é: Quil, Zé Alfredo, Silvani e Manuel Gomes de Barros, teremos 3 chapas? Creio que nós não teremos 2 chapas nessa eleição. Não acredito que nós teremos assim a coisa polarizada um contra o outro. Eu acho que nós teremos no mínimo 3 chapas, no mínimo. Aí inicialmente você falou que nós temos hoje 8 pré-candidatos, né? 8 pessoas dizendo que são. Então, se eu estou dizendo que você está dizendo que tem 8 pré-candidatos, eu acredito que nós chegamos a ter 3. Então você vê, peraí, no caminho já 5, na minha concepção, 5 vão ficar. Agora, não poderei aqui elencar quem são os 3. Um eu tenho certeza que será. É o prefeito, porque o cara que está na cadeira de prefeito, a reeleição dele é automática, né? Mas os outros 2, eu não quero elencar no momento, porque não tenho procuração, nem eles me disseram que seriam candidatos. A gente ouve porque a gente vê nas redes sociais, a gente ouve porque nos senadinhos a gente ouve nomes de pessoas, nomes bons também, mas creio, Ivan, que nós teremos mais do que 2 candidaturas. Não será polarizada entre um e outro essa eleição de 2020. Você aposta em quem? Por enquanto eu não estou apostando em ninguém. Primeiro eu não aposto, né? Que a minha filosofia de vida religiosa não permite que eu aposte. Aí assim, eu nunca vou ganhar na loteria, nunca vou ganhar na Mega Sena, porque eu nunca vou apostar. Aí é difícil essa questão de apostar. Mas eu estou juntando aquilo que eu penso, estou juntando a minha tropa, os meus amigos, nós estamos conversando e com certeza nós iremos decidir por um candidato que possa realmente trazer a melhoria para a União dos Palmares. Eu não dizer que estou apostando, mas eu tenho uma grande simpatia, tem 2 pessoas aí que eu tenho simpatia. Dos novos, eu tenho simpatia por Silvani, porque é de uma família humilde de União dos Palmares, é do meio do povo, eu me dou muito bem com Dário Calixto. Tenho simpatia. E dos mais calejados, eu tenho simpatia pelo nome do prefeito Quil. Embora com todo desgaste que a gente sabe que ele tem, mas eu creio que ele possa reverter isso. Vou esperar para ver como é que ele vai tratar essa questão da reversão. Não dizendo com isso que os outros não tenham as mesmas condições, que não sejam pessoas qualificadas. Todos os outros, o ex-governador Mano, o vice-prefeito Zé Alfredo, e aí Zé Carlião, que é também um cidadão do meio do povo, fala-se em Bruno Lopes, né? Você fala sempre no nome de Dodi Praxedes. A gente tem ouvido assim, todos esses, eu volto a dizer, têm assim condições de realmente, chegando a ser prefeito, fazer uma grande administração. Até aqueles que a gente pode imaginar que eles não têm condições, talvez chegando lá nos surpreenda positivamente. Então, a eleição é sempre uma caixinha de surpresa. A gente não sabe. Às vezes a gente pensa que a determinada pessoa vai ser um grande administrador e quando coloca lá, nós nos decepcionamos. E às vezes a gente não aposta, né, em ninguém, aquele cara não tem condição, mas se tiver a oportunidade de chegar, poderá fazer um grande governo. Então a eleição é assim, política é assim, e nós vamos esperar o momento certo
para os direcionamentos e acreditando sempre acreditando, porque o político hoje, e eu digo, me coloco como político também, é a categoria, é a classe mais desacreditada que tem diante da população. Mas a gente nunca pode perder a esperança. Eu tenho esperança que nós tenhamos dias melhores aqui em União dos Palmares. Nós teremos uma eleição em 2020 em termos de propostas e onde as redes sociais terão um papel preponderante? Depois dessa eleição para presidente da República, depois dessa eleição do ano passado, para governador, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da República, nunca mais se fará eleição diferente da que foi feita o ano passado. As redes sociais tiveram um papel realmente preponderante, altamente importante nesse processo de eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro soube explorar essa questão das redes sociais. Outros também tentaram, mas ninguém conseguiu explorar tão bem quanto ele. Até você ver, ele com pouco recurso, a eleição dele foi com pouco recurso, não gastou os bilhões que outros gastaram, não teve, em tese, o apoio de grandes bancos, de empreiteiras, de grandes empresários desse país. Ele atingiu o povo através da rede social. E nada chega mais perto do povo hoje, em plena era da internet, do que as redes sociais. Então quero crer que as redes sociais elas terão um papel decisivo também para a eleição, para as eleições posteriores, não somente para a eleição do ano que vem, mas todas as outras eleições, as sucessivas eleições. Muito obrigado, convidado Adelson Andrade, por inaugurar esse quadro aqui dentro do blog apalavra.com. Ivan, eu agradeço, me sinto muito honrado pelo convite que você me fez, porque quantas outras pessoas poderiam estar aqui inaugurando esse quadro, né? Tanto conhecimento que você tem, tanta gente com mais bagagem política do que eu, tanta gente com mais expressão política do que eu, e você me convidou para inaugurar esse quadro. Eu quero agradecer a você e dizer que nós estaremos sempre à disposição, não é? Nós somos da mesma geração, nós temos assim pensamentos parecidos, não é? Temos projetos em comum. Nós pensamos no bem de União dos Palmares. Quantas vezes a gente não tem conversado a respeito disso, você dizendo, Adelson, União precisa alguém tomar conta disso, a gente tomar... Então, assim, eu vejo a sua indignação com muitas coisas que acontecem que não atendem à nossa expectativa, né? E eu tenho esse mesmo pensamento. Nós somos dessa mesma geração e esperamos que muito em breve União dos Palmares possa dar uma virada aí, né? E a gente possa ter desenvolvimento, nós possamos ter educação, nós possamos ter segurança, nós possamos ter tudo de melhor, tudo o que a população quer. E acreditamos em Deus, colocamos primeiro Deus, e quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos aqueles que vão assistir essa entrevista nesse novo quadro no seu blog. Obrigado. Próximo convidado, Dodi Prachedes, contando tudo, quebrando o silêncio, aqui no blog apalavra.com. Até lá!